Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo para o Enem, nos preparando para essa prova no mês de novembro. E eu retorno agora essa semana com essa aula com você, continuando ainda o tema 1. Não esquece, nós estamos discutindo o tema 1, que é diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. E hoje eu trago o tema 3, dentro desse primeiro item, que é a história cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. Dessa maneira, está escrito lá no processo de orientação do Enem, aqui, ó, na matriz de referência para o Enem. Nós seguimos a matriz de referência para o Enem. Aquilo que a matriz diz que é o tema a ser cobrado na prova, aqui no desafio nós trabalhamos em cima dessas temáticas. E hoje, então, eu vou trabalhar com esse tema, a herança cultural africana e a formação da sociedade brasileira. Para isso, a gente retoma com você, que chegou depois da primeira aula, lá atrás, o processo de formação da nossa sociedade. Então, eu trago aqui um destaque, a formação da sociedade brasileira, certo? A formação da sociedade brasileira, ela está fundamentada em 3 matrizes. Lembra disso? Você que está desde o início, estou fazendo aqui uma revisão rápida. Então, existem 3 matrizes que orientam a formação da nossa sociedade. Essas chamadas 3 matrizes étnicas, né? É a base, é a origem da nossa sociedade. Então, eu tenho a primeira matriz, é a matriz trazida pelos colonizadores, tá? Pelos colonizadores. Nós já vimos uma aula sobre a influência dos colonizadores na nossa sociedade. Nós temos a influência dos povos originários, e a influência dos povos africanos. Perfeito? Do processo de miscigenação, vamos assim colocar, entre essas 3 matrizes, resulta a nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade que apresenta uma diversidade cultural, multifacetada. Então, é uma sociedade que traz, no seu contexto cultural, uma diversidade. E essa diversidade, ela é trazida das 3 matrizes. Os que nos colonizaram e nos exploraram por muito tempo, os povos que já habitavam este território quando da chegada dos colonizadores, ali no final do século XV, início do XVI, e os povos que foram trazidos, forçados a serem trazidos para cá através do tráfico negreiro que nós estudamos na aula anterior. E esses povos conviveram aqui, nós temos o processo de convivência desses povos, de aprendizagem de um povo com o outro, formando a nossa cultura, formando a nossa sociedade, que traz dos colonizadores muitos de seus conceitos, a questão da religiosidade dos colonizadores, a organização familiar dos colonizadores, a relação de poder trazida pelos colonizadores para cá, a organização dos povoados e vilas também influência deles, porque com a chegada deles altera o modo de vida dos povos originários, interferem na religiosidade dos povos originários, alteram a organização social dos povos originários, adaptam os povos originários aos costumes dos europeus, e quando os africanos são trazidos para cá através do tráfico negreiro, esses africanos também trazem o seu contexto histórico, as suas mentalidades, os seus costumes, suas tradições, trazem para cá as suas religiosidades, trazem para cá a sua culinária, o seu modo de ver o mundo, de perceber a vida. Então, você tem um processo de mistura cultural aqui, resultando naquilo que a gente chama hoje de sociedade brasileira. Ok? Veja que eu sempre estou retomando o tema 1, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Então, quando eu tenho essa diversidade, logicamente, no processo de relacionamento entre essas 3 matrizes, então esse processo não foi pacífico, nós já estudamos que foi um processo de violência, foi um processo de imposição cultural, foi um processo de resistência cultural
por aqueles que passam a ser dominados e que resulta em uma vida em sociedade de maneira diversificada. No entanto, mantendo as tradições portuguesas, mantendo as tradições dos colonizadores, uma sociedade de conflito entre colonizadores e africanos, senhores e escravos, dessa convivência que é violenta entre senhores e escravos. Você tem um processo de submissão do escravizado, quando vai para essa condição de ter o seu trabalho explorado, trabalho escravo, dentro das lavouras de cana-de-açúcar, logo depois as lavouras de café, dentro da exploração da mineração e dentro do processo de exploração extrativista também. A gente vai ter um processo de exploração desse trabalho escravo a partir da exploração do escravizado. Esse escravizado que também, mesmo no processo de imposição que ele é colocado, na tentativa de mudar a sua forma de ver o mundo, a sua visão de vida, a sua religião, resiste, e essa resistência vai se traduzir naquilo que vai se formar mais tarde na sociedade brasileira. Então, muito daquilo que os africanos trouxeram está no nosso meio de convivência. A forma de falar, a questão da culinária, a forma de fazer festejos, por exemplo, através do chamado sincretismo religioso. Lembrou disso aí? Beleza? Então, a gente toma ou retoma aqui o processo de contribuição, vamos assim colocar, o processo de contribuição na formação da nossa sociedade trazida pelos africanos, que não foi pacífico também, assim como não foi pacífico dos povos originários, que nós vimos na última aula. Foi um processo de resistência, foi um processo de luta, e a gente colocou isso um pouco quando tratamos a questão do escravo, do escravizado, a gente colocou isso para ti. Então, nesse aspecto, é bom que você perceba que essa contribuição, essa herança deixada, esse legado deixado pelos africanos, eles contribuíram para a formação do povo brasileiro. E aí, então, quando eu coloquei assim no início da aula, a herança cultural, então, só fazendo novamente uma revisão aqui, o que é herança? Herança é um legado, é aquilo que ficou. Então, qual foi o legado que os africanos deixaram para a formação da nossa sociedade? Qual foi o legado que eles deixaram para o povo brasileiro? Então, a gente pode destacar logo de início a questão do carnaval, a questão do samba enquanto música. Então, você pode perceber que essa herança cultural africana, ela vai fazer parte do nosso cotidiano brasileiro. Então, o povo brasileiro, ele mais uma vez, colocando para você, é uma sociedade multifacetada, diversificada, que por uma situação interessante, é uma sociedade que, mesmo apresentando essa característica, ela tem uma relação ainda de violência, de conflitos dentro do seu próprio organismo social. Então, os conflitos que você tem quando se percebe na sociedade patriarcal ainda, a questão do processo de dominação masculino. Então, ela deixa de ser uma sociedade masculina, porque a mulher passa no processo histórico a ter direitos que muitos ainda negam esses direitos. Então, ela deixa de ser uma sociedade masculina e passa a ser uma sociedade machista. Ela passa ainda, se mantém ainda uma sociedade sexista, de discriminação, racista. Nós temos uma coisa chamada de racismo estrutural, que eu vou trabalhar nas próximas aulas com você, a questão da discriminação racial, a discriminação social, a intolerância religiosa também, esse processo de olhar a religião do outro e achar que ela não é religião. Essa aqui é uma situação bem complicada. Ela não é religião, ela é o quê? É um movimentozinho e demoniza essa religião do outro. Então, passando a ideia de que a nossa religião é a melhor, é aquela que nos leva à salvação, por exemplo. Então, o processo de não respeitar a postura do próximo. Então, a gente ainda percebe muito esses conflitos. Eu estou colocando isso para você enquanto o tema pede diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Então, quando você observa isso, eu tenho uma sociedade em conflito.
E esses conflitos vão resultar na formação de movimentos sociais no decorrer da história do Brasil. Esses movimentos sociais surgem lá na colônia. A gente viu, por exemplo, na questão dos africanos, a formação dos quilombos, a questão das fugas, a questão do suicídio coletivo, a questão do banzo, as resistências que se percebem pelo sincretismo religioso. Mais tarde eu tenho a formação dos movimentos sociais negros, que vão se organizar a partir da década de 1920, nos anos 1930, reforçando isso entre os anos 1940 e 1950. A gente percebe o avançar disso nos anos 1960, até chegar à década de 70, quando tem a organização do MNU, Movimento Negro Unificado, que vão trabalhando a partir de movimentos, de mobilização da sociedade, até chegar a algumas legislações que a gente vai perceber depois da Constituição de 1988, da abertura democrática. E isso ainda nos dias de hoje, neste século XXI, a gente ainda percebe movimentos de luta para a manutenção de políticas afirmativas, para a manutenção de conquistas que estão estabelecidas, mas que parte da sociedade não aceita, que parte da sociedade ainda luta para tirar isso. E aí a gente entra nos conflitos da discriminação, da intolerância. Então a gente olha tudo isso e tem que perceber que isso faz parte dessa diversidade que apresenta esta sociedade dita brasileira, e dentro dessa perspectiva entender a vida em sociedade. Como é que o povo brasileiro convive consigo mesmo? Como é que uma sociedade tão multifacetada culturalmente apresenta conceitos como esses que já deveriam ter sido vencidos na nossa sociedade? Entre eles a questão do racismo, entre eles a questão do machismo, e aí você tem os desdobramentos disso no feminicídio, você tem o desdobramento disso na questão ainda do sentimento de patriarcalismo, que é muito presente, a questão do chefe de família ainda ser a figura do homem dentro de uma sociedade que entra no século XXI com vários movimentos sociais que vão em busca de legislações que garantam os direitos a antigas chamadas minorias e que são necessários serem percebidos para que a vida em sociedade do povo brasileiro seja democrática, republicana, pacífica, de respeito. E, falando em respeito, que se respeite a diversidade que esta dita sociedade apresenta. Beleza? Vamos avançando aqui. Você está acompanhando a nossa aula, você está observando que a gente está entrando numa situação bem estudada e cobrada pelo nosso Enem, ok? Olha, o texto de introdução, ele diz o seguinte para a gente: a história do Brasil está intrinsecamente entrelaçada com a história dos povos africanos. Milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil durante o período colonial, trazendo consigo não apenas sua força de trabalho, mas também um vasto patrimônio cultural, conhecimentos e tradições que se tornaram elementos fundamentais na formação da identidade brasileira. Olha para cá, eu vou fazer também uma outra revisão rapidamente aqui. Identidade, né? Identidade. O que é a identidade brasileira que ele está dizendo aí? Então, várias situações que ajudaram a construir a identidade brasileira. Onde eu chego fora daqui e me apresento como brasileiro. Quem é você? Eu sou brasileiro. Tá certo? Você lembra de uma frase que tinha antes? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Sempre estou na luta, no corre. Já ouviu essa história? Corre. Eu achei interessante isso. Hoje em dia a gente não diz assim, eu faço um bico. Na minha geração, eu estou fazendo um bico. Não, eu estou no corre. É a ideia da luta cotidiana pela sobrevivência deste povo. Que é um povo que trabalha. De onde vem essa herança de sermos um povo trabalhador? Essa herança do povo que não desiste nunca, que sempre está ali em busca de melhoria de qualidade de condições de vida. Então, nesse aspecto, qual é a minha identidade? Não é? Então, a identidade ela pode ser entendida como um sentimento de pertencimento. Um sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao Brasil, eu sou brasileiro. Então, esse sentimento de pertencimento, eu sou amapaense, eu pertenço ao Amapá, eu sou macapaense, eu pertenço à cidade de Macapá.
Então, é o sentimento de pertencimento que me identifica enquanto brasileiro, que me identifica enquanto amapaense, enquanto macapaense. Então, este sentimento de pertencimento que determina a minha identidade, a identidade brasileira. Quem é o brasileiro? Ou o que é o povo brasileiro? Existe um livro com esse nome, e aí alguns antropólogos escrevem sobre a formação da sociedade brasileira, que eu destaco o Darcy Ribeiro, que escreve muito bem sobre a questão da nossa formação enquanto povo. Então, o povo brasileiro, quem é o povo brasileiro? O que é ser povo brasileiro? Então, nesse aspecto, eu tenho a situação da identidade, esse sentimento de pertencimento que nos faz nos percebermos, nos identificarmos com o nosso lugar. E eu creio que o professor de geografia já deve ter falado para você sobre território, sobre lugar, sobre espaço geográfico. Então, quando ele for falar de lugar, ele vai falar de identidade ao lugar. Eu me identifico com este lugar. Eu me identifico com este território. Então, nesse aspecto, a identidade do brasileiro ela é construída a partir da formatação desses três povos aqui que conviveram juntos, mas não de maneira pacífica, como eu já disse. Conviveram de maneira em que a gente percebe uma certa violência nesta convivência. O segundo ponto aqui que eu trago para você é apresentar, você analisando aí no nosso slide, as origens e a diversidade cultural dos povos africanos. Então, eu trago 3 situações aqui. Primeiro, da África Ocidental. Quais povos foram trazidos para cá de maneira forçada? Como disse na introdução aí do slide. Então, milhões foram deslocados para cá, que na aula anterior eu chamei isso de diáspora africana, que é um novo conceito que a história traz. Não é dentro daquilo que se chamava de tráfico negreiro, e hoje a gente chama de diáspora, o deslocamento. Também trouxe para você, na aula anterior, o conceito da geografia, desterritorialização. E ao chegar aqui, os povos africanos trazem a sua cultura, que nos deixam como herança, e essa cultura que é nos deixado como herança, elas nos deixam as marcas que são a identidade do povo brasileiro. Agora, quem foi que veio para cá? Quem foi trazido para cá através do deslocamento pelo Atlântico, através do tráfico negreiro daqueles séculos? Quem foi trazido para cá pela diáspora africana? Quais os povos que foram trazidos para cá? Então, eu trago o destaque aqui, o primeiro ponto, alguns povos vieram da África Ocidental, como os povos iorubais, os gegés, e outros grupos étnicos que influenciaram profundamente a cultura brasileira, especialmente nas religiões de matriz africana, como o candomblé. A religião do candomblé ela é uma religião surgida aqui, no território colonial, é uma mistura entre catolicismo e cultos africanos que se entrelaçaram através do que nós chamamos de sincretismo religioso, dando origem a uma nova forma de religião. Esta nova forma de religião dentro do Brasil, que é parte da nossa sociedade, da nossa cultura, é o candomblé. No candomblé, nós vamos ter os santos, os padroeiros, os santos de devoção católico, eles serão convertidos, vou botar em aspas a palavra convertido, serão convertidos nos orixás africanos. Então, alguns santos católicos vão se aproximar por afinidade aos orixás africanos. E aí, na última aula, eu dei exemplo, quando falei de sincretismo religioso, São Jorge, por exemplo, ele corresponde ao orixá Ogum, na matriz africana. Jesus corresponde ao orixá Oxalá, tá certo? E outros vão se aproximando desse sincretismo, vou colocar melhor assim. Então, o candomblé ele é uma religião de matriz africana que faz parte da sociedade e da cultura brasileira. Os iorubás são os principais povos que ajudaram na formatação dessa nova religião. Além do candomblé, tem também a Umbanda. Só que a Umbanda ela é um sincretismo que envolve tanto o catolicismo que vem dos colonizadores, quanto os orixás que vêm dos africanos e também as entidades indígenas.
Por isso que a gente diz que a Umbanda é a religião mais brasileira de todas as religiões. Porque no terreiro da Umbanda baixam todos os caboclos, as entidades das 3 matrizes. A gente percebe um santo padroeiro católico, um santo de devoção católico, a gente tem a presença dos orixás e tem a presença das entidades indígenas. Também existe a ideia das chamadas entidades urbanas. São os espíritos da cidade que também visitam um terreiro de Umbanda. Tá bom? Os povos bantus, como os congoleses, os angolanos e os moçambicanos, contribuíram significativamente para a língua portuguesa no Brasil. A música, danças e diversas práticas culturais. E aí eu queria que você desse um destaque para isso. Eu vou retomar aqui na África Ocidental o povo que influenciou significativamente a formação das religiões de matriz africana são iorubais e os gegés, né, e os fons. Aí eu tenho dos bantus, o grupo banto. Dentro do grupo banto, eu tenho os congoleses, os angolanos, os moçambicanos, que vão contribuir para a nossa formação de linguagem, a tal língua portuguesa que é falada no Brasil. A música também e as danças e diversas práticas culturais vêm da África Central. E aí você que está olhando o material e tem a minha apostilazinha ali, você acrescenta lá, que aí, como eu já disse para vocês, a apostila que eu estou encaminhando tem um texto, e tem uma formatação para você construir o seu mapa mental. Você ir puxando setas e acrescentando lá. Isso ajuda muito depois que você for fazer a revisão sozinho, na sua aula, rebatendo, revisando aquilo que você está assistindo aqui com a gente na nossa aula, tá certo? Vamos ao terceiro aspecto, que são os reinos africanos. Isso aqui é interessante também quando a gente está ensinando, lá no ensino fundamental 2, 6º ano, 7º ano, a gente apresenta para o nosso estudante ali do ensino fundamental uma África que é muito diferente da África que ele vê hoje. Eu tenho uma aula que ele diz assim, começa perguntando, quando se fala em África, o que vem à tua mente? Normalmente, quando se fala em África, vem 2 coisas. Ou vem uma terra de fome, miséria, guerra civil, ou vem uma terra cheia de animais exóticos. Então, se fala em África, lembra-se da zebra, da girafa, do elefante, do hipopótamo. Então, normalmente, quando se fala em África, se fala dessas 2 situações, ou se remonta a mentalidade essas 2 situações. E quando a gente começa a falar de África, a gente tem que falar da África antes da presença dos colonizadores. De uma África antes do processo de exploração do africano através do tráfico negreiro. Existia uma África muito antes disso que era rica, não é? Que inclusive grandes impérios se formaram dentro do território africano, como o Império Mali, o Império Songhai, o Império Gana e o Reino do Congo, que possuíam estruturas sociais complexas, tecnologias avançadas e tradições culturais riquíssimas. Eu vou te dar uma ideia também, na Bíblia, ali pelos idos dos reinados de Davi e Salomão, quando a gente estuda Israel, que a Bíblia ela trata muito da história do povo antigo, dos antigos hebreus, do antigo Israel, então havia um momento em que os membros do reino de Israel, sob a liderança de Salomão, tiveram contatos através de rotas comerciais com vários povos. E um dos povos foram os povos da África, da atual Etiópia. Tá certo? Inclusive, o rei Salomão constituiu casamento com a rainha de um desses reinos riquíssimos, que era o reino de Sabá, que, segundo a gente percebe pelos escritos históricos, hoje corresponde à Etiópia. Agora, imagina, quando eu falo de Etiópia, olha só, você que está me assistindo aí, eu vou falar Etiópia, o que é que vem na tua mente? Sempre a gente vai lembrar do processo de fome, de destruição que ocorreu na antiga, alguns anos atrás da Etiópia. Na antiga Etiópia, você tem um reino riquíssimo, pedras preciosas, madeira, a diversidade daquele povo. Então, são reinos que são hoje resgatados pela história para mostrar
para o nosso aluno que a África nem sempre foi essa África que é nos apresentada hoje. Já foi uma África rica, uma África de reinos fortes, com uma cultura complexa, uma organização social complexa, reinos poderosos, não é? Como o reino de Mali, por exemplo, Songhai, que já foi destacado aqui para vocês. Então eu tenho a influência dos povos, elas vêm repetindo aí para nós, da África Ocidental, da África Central e os próprios reinos africanos. Então, nesse aspecto, a gente percebe que a África não era um continente homogêneo. Então, quando se fala em África, não se pode pensar que ela é um território só. A África é um território diversificado, tanto quanto é a sociedade brasileira, a nossa cultura. Então, você tem isso no continente africano. É um mosaico de culturas, de línguas e organizações sociais diversas. Muitos africanos trazidos para o Brasil eram membros de sociedades tecnologicamente avançadas, com tradições milenares de metalurgia, agricultura, arquitetura, medicina e governança. Então vejam que a África, ela era um continente diversificado, com a presença de vários povos, eu tenho a presença de reinos poderosos dentro do continente. E uma coisa também que hoje, ainda bem, os nossos alunos já percebem isso, é que o Egito Antigo, e o Egito hoje não está localizado no Oriente Médio, não está localizado na Europa, o Egito está localizado no norte da África. Então, o próprio poderoso Egito é africano. Então, é interessante entender a África nesse contexto. Quando foi que a África passou a se tornar o que ela é hoje? Depois em que os colonizadores passaram a ocupar parte do litoral da África, depois que os colonizadores passaram a submeter os povos africanos dentro do contexto do mercantilismo, ali por volta do século XV, XVI, e mais tarde, aquilo que se fez chamando de novo imperialismo ou novo colonialismo no século XIX, quando a África e a Ásia foram divididas em uma reunião entre as grandes potências do século XIX entre si, dividindo a África em colônias, em espaços territoriais pertencentes às grandes potências europeias, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, a própria Grã-Bretanha, a França, a Holanda, que passaram a ocupar esses territórios em busca de riquezas para as indústrias do século XIX, dentro do fenômeno chamado de corrida armamentista daquele momento. O processo de busca continua, busca por riquezas, como minerais, madeira, o marfim, que surge nesse contexto aí, a busca desenfreada por marfim. Uma outra questão também vai ser que este processo chamado de novo colonialismo vai desencadear a Primeira Grande Guerra Mundial. E depois da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, a África estava entregue às lutas internas, às guerras civis dentro do seu próprio território, mantendo-a como um continente sempre instável no aspecto político e dependente do aspecto econômico. Beleza? Aí eu fiz uma viagem com você, espero que você tenha acompanhado esta viagem. Bem, eu vou trazer novamente aqui, dentro do processo da luta, como pede o nosso conteúdo da matriz de referência do Enem, a luta dos povos africanos dentro do contexto da diáspora africana. A diáspora africana e o tráfico transatlântico. Então, o Brasil e a escravidão em números. Então, aproximadamente, olha só, 4,8 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. 4,8 milhões. Chega um momento que se tem mais escravizados no Brasil colônia do que gente livre. Então, para você ter uma ideia. Tanto é que a presença de uma população um pouco maior do que a própria população dita livre, que eram os senhores de terras e suas famílias, havia um temor das elites agrárias brasileiras numa revolta que pudesse ocorrer aqui. Uma grande revolta, como mais tarde vai acontecer lá no Haiti. Não é? A independência do Haiti, a revolta dos escravizados no Haiti é uma parte da história assim, muito violenta.
a maneira como eles reagiram à escravização ali. Havia esse temor das elites agrárias aqui. Tanto é que esse temor ele vai fazer com que a repressão a uma das revoltas mais interessantes do processo de resistência dos escravizados ao sistema mercantilista, escravista, colonial, que é a revolta dos malês, nós vamos ter uma repressão muito violenta em cima do grupo de escravizados e pretos livres que lideraram a revolta dos malês. E essa violência é justamente uma espécie de defesa das elites agrárias brasileiras, buscando evitar uma rebelião em nível mais ampliado dentro do Brasil naquele momento. Por isso que as elites elas vão fazer alianças com o príncipe regente, alianças entre si, e dentro dessa aliança do processo de dependência, eles vão deixar de lado a abolição da escravidão. Por isso que quando o Brasil se torna independente, diferentemente das 13 colônias lá da América do Norte, em que já se pensa naquele momento na abolição da escravidão, no Brasil a escravidão será mantida no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro. Mas isso eu vou falar lá na frente quando falar de formação do Estado Nacional, que é um outro tema dentro da nossa matriz de referência. O Brasil foi o maior destino de africanos escravizados. Então, cerca de 40% do total dos que foram trazidos para esse novo mundo chamado naquele momento, 40% daquela população veio para o Brasil. Então, vejam que isso é por conta do tipo de colonização que se estabelece no início da exploração nesta área colonial, que foi a plantation. Já expliquei isso para você. A plantation, dentro da colônia, conceito, área de exploração. Plantation, tipo de colonização. Mineração, tipo de colonização. Pequenas propriedades, tipo de colonização. No Brasil, colônia, plantation, produção e exploração de cana-de-açúcar, monocultura, baseado na grande propriedade, voltado ao mercado externo, com a exploração do trabalho escravo. Ok? Então, nesse aspecto, 40% vem para cá. Nós somos, ou fomos, o último país das Américas a abolir a escravidão. Nossa escravidão foi abolida somente em 13 de maio de 1888. E a escravidão durou oficialmente mais de 300 anos no território brasileiro. 300 anos são 3 séculos. Um século tem 100 anos. Você já pensou 300 anos de uma sociedade baseada na posse da terra, fundamentada no grande latifúndio voltado à exportação, de uma sociedade que mantém as tradições dos colonizadores, de uma família baseada no chefe da casa sendo o homem, uma família patriarcal, baseada nas tradições católicas portuguesas. Imagina uma sociedade dessa viver 300 anos com a questão da escravização. Para tirar da mentalidade da cultura, demora um bocado, pessoal. A gente não tem 200 anos de abolição da escravidão. Então vejam que é por isso que ainda se mantém ranços daquele período que são traduzidos através do racismo, por exemplo. Ranços que são ainda mantidos através da intolerância, através da discriminação, ok? Ranços que fazem com que esta sociedade ainda se perceba baseada na segregação, onde existem espaços do pobre, tem o espaço que é pobre, tem o espaço que é da elite, em que o pobre só vai no espaço da elite para ser explorado pelo trabalho, e quando está anoitecendo ele tem que voltar para o ambiente dele, para o território dele. E isso a gente percebe muito nesta sociedade. Eu fui a uma cidade recentemente e eu percebi isso, em uma cidade que é antiga no Brasil. E essas cidades do período colonial, onde nós percebemos a presença da plantation de cana-de-açúcar, por exemplo, nas cidades do período colonial e do período do Império, em que você tem a cana-de-açúcar depois substituída pela exploração do café, você percebe isso no processo social dessas cidades, a diferenciação entre as pessoas. Existem cidades em que os descendentes dessas elites agrárias antigas têm privilégios dentro do bairro em que eles moram. Por exemplo, eles não pagam passagem de ônibus. Se eles quiserem andar de ônibus, eles têm passe livre. Mas por que eles têm passe livre? É porque eles são descendentes das famílias do tempo do Império.
Jesus, e o trabalhador de um salário mínimo, nós tem que pagar a passagem de ônibus. Então vejam que uma sociedade que se mantém ainda nessas relações precisa ser mudada. Mas eu não vou te dizer que isso vai mudar ainda na minha geração. A gente teve 300 anos lá atrás desse tipo de estrutura social para tirar da mentalidade, que demora muito para se mudar a mentalidade, se mudar a cultura. Então a gente vive ainda um processo. É por isso que quando eu trago para você aqui esse conteúdo, e é por isso que ele é o primeiro tema quando da criação do Enem, em 1998, é o tema que a gente debate mais, e é o tema que mais cai no Enem. Ok? Você que já fez o Enem, pegue lá a sua prova, observa que, de vez em quando, vem escravização, vem a questão do negro, em redação vem a questão de discriminação, do trabalho. Por exemplo, eu creio que uma redação recente caiu o trabalho da dona de casa. E eu vi um meme, quando a gente chegou, o menino voltando da prova do Enem, dizendo: mãe, a senhora caiu no Enem desse ano. Trabalho da doméstica. Então, isso são relações que vêm desde a colônia, passou pela monarquia, se mantém na República Velha e ainda se mantém nesta República atual. Tá ok? É só para a gente fazer reflexões para você ir linkando aí, ok? Porque é uma questão de Enem isso aqui. Isso aqui não tem jeito, estou falando de questão de Enem para vocês. A resistência e quilombos, a luta pela liberdade. Segundo tópico aqui do nosso momento, lembrando que o nosso tema está falando sobre a história cultural dos povos africanos. Aí eu tenho a luta dos negros no Brasil. Então, a resistência, não é, dos escravizados ao sistema escravocrata colonial e imperial. Então, a gente destacou aqui a ideia dessa resistência, o quilombo. É uma continuação da aula anterior, onde eu terminei a aula falando das resistências. Destaquei o quilombo. E aqui eu trago, mais uma vez, o quilombo dos Palmares, que é o maior e mais duradouro quilombo da história brasileira. Ele estava localizado na Serra da Barriga, no atual Alagoas, resistiu por quase um século, de 1605 a 1694, sob a liderança de figuras como Ganga Zumba e Zumbi, que seria o seu último líder. Acabei de falar da revolta dos malês, que foi uma outra forma de resistência, além da formação de quilombos. Nós temos também as revoltas diretas, os conflitos diretos, conflitos baseados, inclusive, em ideias de liberdade, em ideias liberais que permeavam alguns desses movimentos. A revolta dos malês ocorre em 1835, significa século XIX, na cidade de Salvador, por africanos muçulmanos escravizados, demonstrando a organização e articulação política dos africanos no Brasil. Essa revolta ela é tão marcante que todos os seus líderes são condenados e depois o Império vai regulamentar uma legislação proibindo reunião de africanos religiosas e proibindo, de uma certa maneira, a questão do islamismo. Muitos dos escravizados que vieram para cá, ou que já estavam aqui, depois vão se perceber nessa nova conjuntura, que é a conjuntura do sincretismo religioso. Alguns grupos eles se mantêm fiéis à sua religião. Um deles são os malês, que são muçulmanos. E aí eles vão falar na criação de um território do Islã aqui no Brasil. Inclusive, no seu programa lá de luta, eles pregavam a ideia de fim do catolicismo na Bahia. Tá certo? E aí você tem uma questão de conflito direto com aqueles que eram os donos do poder. Porque a gente vem estudando desde o início que a Igreja Católica Portuguesa contribuiu para o processo de colonização, de exploração e o processo de controle da sociedade brasileira naquele tempo. E a Igreja e o Estado estavam juntos. A gente está em 1835, nós temos o período do Brasil imperial. E durante a monarquia havia uma relação de parceria entre a Igreja e o Estado monárquico, através do sistema do padroado.
e também do chamado sistema do beneplácito, pelo qual o chefe da igreja, neste caso, passaria pelas decisões do imperador, ok? Então, temos essa revolta, e ela é uma revolta que, depois da abertura democrática, passou a ser melhor estudada, melhor olhada, porque ela é uma forma de resistência organizada, com propostas estabelecidas por aqueles que lideraram o movimento. A resistência cotidiana, aquela resistência do dia a dia. Citei agora há pouco a questão do corre, eu citei agora há pouco a questão de relações que ainda permanecem nesta sociedade, que são heranças da sociedade patriarcal, da sociedade latifundiária ou rural brasileira. Então, essas relações do período colonial e do período da monarquia e parte da nossa república, elas se mantêm. Então, eu trago como destaque, além das revoltas abertas, existiam também formas sutis de resistência, preservação de práticas culturais, por exemplo, sabotagens, fugas individuais, manutenção de tradições religiosas e conhecimentos ancestrais. Esses conhecimentos ancestrais permanecem até os dias de hoje. São os conhecimentos ancestrais, as tecnologias ancestrais, a ciência ancestral que os africanos trouxeram dos seus territórios, do período da diáspora, se mantém aqui, passaram de geração para geração, possivelmente ou através da oralidade, que é muito presente. Você estava agora ouvindo a aula de redação e o professor Wirley falou da oralidade, não precisa da escrita, é aquilo que é passado de pai para filho, o pai que ouviu do pai dele, que ouviu do avô, do tataravô, ou seja, por gerações. O ensinamento é repassado e esse ensinamento é preservado. Hoje, esse conhecimento ancestral é aceito como patrimônio imaterial brasileiro. Os conhecimentos medicinais, das ervas que curam, e curam mesmo, não é? A própria ciência, a própria medicina acadêmica aceita hoje a medicina alternativa, ou a medicina natural, como algo realmente frequente e presente. As tradições religiosas, que são mantidas basicamente através do sincretismo religioso, não é? As práticas culturais que também se percebe nesse processo de resistência. Tem um textozinho aqui que diz o seguinte: os quilombos não eram apenas locais de refúgio, mas verdadeiras sociedades alternativas, onde os africanos e seus descendentes reconstruíam suas vidas com liberdade, mantendo suas tradições culturais e desenvolvendo sistemas econômicos sociais próprios. Esse texto ele resume tudo, gente. Ele resume tudo. Eu acho interessante que fala em sociedade alternativa, ou seja, uma sociedade diferente da sociedade que estava estabelecida na colônia, que se mantém na monarquia, porque com a independência o status quo colonial não foi alterado, os senhores de engenho, os senhores de café continuaram nas relações de poder, continuaram acessando os principais cargos do império, continuaram tendo destaques dentro da sociedade, e aqueles que não faziam parte das elites, como os pobres livres, como os pretos forros, os indígenas cristianizados, enfim, os pequenos e médios proprietários que não tinham uma grande riqueza, assim, esses ficaram totalmente excluídos no processo. E aí você percebe essa luta que depois vai ocorrer dentro da própria monarquia, porque você vai ter as revoltas regenciais e as revoltas dentro do império, e mais tarde os movimentos sociais dentro da república, tá certo? Então, essa sociedade alternativa que se percebeu, ou que se percebia dentro dos quilombos, é uma espécie de vivência, convivência, vida em sociedade diferente daquela que estava formatada dentro da sociedade colonial e mais tarde da sociedade imperial. Família patriarcal, riqueza baseada na posse da grande propriedade, a questão da produção em monocultura, ou seja, você escolhe um produto que atenda aos interesses do mercado internacional. No caso da colônia,
a cana-de-açúcar, no Império o café, não é? E depois a gente tem, correndo aí por fora, a mineração, a pecuária, o extrativismo, enfim. Então, mesmo com tudo isso, essa sociedade se apresentava como alternativa em que as pessoas que conviviam no quilombo viviam suas vidas em liberdade. Não só em liberdade, eu vou usar aqui uma palavra que só para a gente entender, democraticamente também, porque eles mantinham suas tradições culturais, né? Mantinham suas tradições culturais e desenvolviam sistemas econômicos e sociais próprios. Nessa questão do sistema econômico e social, a divisão daquilo que era produzido com todos, a participação de todos no processo de produção, no processo de ajuda. Vamos colocar aqui a ideia da solidariedade, da cooperação que poderia ocorrer dentro dos quilombos. Bem, o legado cultural africano na identidade brasileira, e aqui é o foco da temática, aqui é o foco da aula, certo? Então, como é que eu posso perceber o legado cultural africano na nossa identidade? O que é que eu posso perceber? Aí destaque na música. O que é que a música brasileira tem de herança dos africanos, de legado dos africanos? Então a gente pode ver o samba. O samba é o primeiro aqui. É o samba que desceu a ladeira, vou usar essa expressão aqui. O samba que desceu a ladeira. Então é um legado nosso. O maracatu, que alguns de vocês conhecem, o maracatu, o jongo, a congada, a capoeira e diversos outros ritmos brasileiros têm raízes africanas profundas. A capoeira, ela é hoje patrimônio imaterial e ela é aceita, entendida, percebida, praticada enquanto música. No entanto, a capoeira era uma luta de defesa. Eu já falei disso aqui. A capoeira era luta, inclusive usavam escravizados, não é, no exército imperial em pelotões formados por pessoas que lutavam capoeira. No final do Império, início da República, e a gente chama de Primeira República, esta Primeira República, durante seu período, vai proibir a manifestação da capoeira. Naquele processo de abolição da escravidão, no processo em que a abolição não dá aos futuros libertos a posse de terra, não dá a eles o acesso à educação, acesso ao emprego, à moradia, né? E havia um processo de resistência social naquela transição da monarquia para a república e naquela transição de uma sociedade que era escravocrata para uma sociedade republicana, a nova ordem republicana sendo estabelecida. Nesse processo, o aspecto dos conflitos sociais, eles afloraram também. Dentro disso, a capoeira aparece ali, as religiões de matriz africana passariam a ser um tanto quanto desrespeitadas, enfim, e mais tarde a capoeira, no seu processo de existência, ela vai ganhando espaço novamente até que é reconhecida e é hoje colocada como música, né? Mas ela é uma espécie de luta, de defesa. A linguagem, mais de 2.000 palavras de origem africana enriqueceram o português brasileiro, como aqui o destaque, moleque, caçula, quitanda, dendê, entre outras. Na ideia da música, temos as danças, movimentos, gestos e expressões corporais de origem africana estão presentes em diversas manifestações culturais brasileiras. A nossa culinária, o acarajé, né? Você que já provou acarajé, é bem picante o acarajé, o vatapá, o caruru, a feijoada, que tem gente que diz que a feijoada é da Casa Grande, tem esse debate ainda no Brasil, por isso que a feijoada ainda não foi tida como patrimônio brasileiro, porque há um debate aí se ela é originária na Casa Grande ou se ela é originária na senzala. Essas discussões estão aí sendo realizadas pelos doutores das universidades, aqueles teóricos que se debruçam em estudar essas questões. Aqui, para nós, é um curso de preparação para o Enem, é um curso voltado ao ensino médio, tá certo? Para você pontuar no Enem. E então aqui nós vamos trazer a culinária e a feijoada dentro daquilo que ainda está estabelecido enquanto conhecimento
público. A feijoada é de origem africana. Existem as explicações para isso. Inclusive, a gente está colocando como sugestão, depois, dialogarmos sobre patrimônio brasileiro dentro do nosso podcast aqui no Desafio. Aí você que está acompanhando o nosso podcast, né, nós fizemos um podcast, o primeiro que nós apresentamos a questão do conflito entre Israel e o Irã. Nosso segundo podcast foi sobre a exploração do petróleo na costa, na margem esquerda, né, que nós tivemos presenças de especialistas aqui sobre o assunto, e o nosso terceiro podcast está sendo preparado. Se prepare aí para mais um tema muito bom, voltado para o Enem, voltado às questões locais aqui, o Desafio sempre saindo à frente, tá certo? Sempre nos acompanhe. E, de repente, a gente vai dialogar sobre patrimônio, e lá no nosso podcast a gente pode aprofundar a ideia da feijoada. A outra questão é o acarajé. O acarajé ele já é patrimônio material na Bahia, tá certo? Ele é patrimônio brasileiro, o acarajé, porque tentaram mudar o nome do acarajé. Você sabia disso? Tentaram aí, numa certa região, mudar o nome do acarajé e começaram a chamar o acarajé de bolinho de Jesus. Olha só. E, logicamente, aqueles que vêm trabalhando a culinária desde os tempos da escravização vão resistir a isso. Como que quer trocar o nome aqui? Não, não é esse nome, não. Não é bolinho aí, não. É acarajé. E aí houve um debate, houve uma consulta pública, até que manteve-se o nome acarajé, e aí, logo em seguida, ele ganha aí o status de patrimônio imaterial. Tá certo? E outras iguarias brasileiras têm origem na tradição cultural ou na tradição culinária africana. E, em seguida, a religiosidade. O candomblé, que é uma religião que resulta do sincretismo entre o catolicismo português e os cultos afros. A Umbanda, como eu disse, que é uma religião brasileira, efetivamente brasileira, e outras religiões de matriz africana são parte fundamental da espiritualidade brasileira. Olha só, da espiritualidade brasileira. O texto aqui que encerra esse tópico diz o seguinte: a presença africana no Brasil transcende os aspectos físicos e genéticos, manifestando-se profundamente em outra maneira de falar, comer, celebrar, rezar e expressar nossa identidade como nação. A cultura brasileira é, em grande medida, uma cultura afro-brasileira. Olha só. Em grande medida, é uma cultura afro-brasileira. A gente tem muita herança dos africanos na nossa forma de convivência, tá certo? Na nossa forma de convivência. A abolição da escravatura e seus desdobramentos sociais. Aqui, dentro do tópico de luta dos negros no Brasil. Então, um dos tópicos que se trabalhava no período final da colônia, e aí eu tenho a instalação da monarquia no Brasil, é o tema sobre a abolição da escravidão, ou da ideia de se terminar com isso. Então, eu tenho aqui para vocês um mapa mental, vocês acompanham aí no slide comigo, eu tenho um mapa mental do processo de luta pela abolição da escravidão no Brasil. Começando ali por volta de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravizados para o Brasil. Qual é o contexto da Lei Eusébio de Queiroz? 1850, começa isso. Então, vamos olhar aqui no quadro, rapidamente. Eu tenho 1850, primeira metade do século XIX. Então, eu tenho aqui, eu estou no século XIX. E no século XIX, eu estou em uma outra fase do capitalismo. Então, eu vou chamar de segunda fase do capitalismo. Estão entrando na segunda fase do capitalismo, que vai ali a partir de 1870 até mais ou menos 1940, que é o contexto que vai explodir a Primeira Grande Guerra Mundial. Nesta segunda fase do capitalismo, eu tenho foco não mais no comércio, mas o foco é na indústria. O foco não é no comércio, o foco é na indústria.
Tanto é que este capitalismo, nesta segunda fase, será chamado de capitalismo industrial. Beleza? Eu vou ter aqui a formação de grandes monopólios industriais, não é? Esses monopólios vão ser chamados de holdings, cartéis, trustes, e nesse aspecto tem que se pensar qual que é a mão de obra explorada nesse novo tipo de capitalismo. Lá no capitalismo mercantil, conseguiram colocar o trabalho escravizado. Lembra que eu falei na última aula que na plantation não dava para colocar trabalhador livre, não dava para colocar trabalhador assalariado, inclusive pelas questões de Portugal, né? Pelas questões de Portugal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma nova forma de ver a mão de obra que vai ser explorada no período do capitalismo, em que a indústria é o foco agora. Mas antes de avançar, nós temos aqui uma pergunta que é: a diferença entre a escravização dos Estados Unidos e Brasil? Não, não tem diferença. A escravização ocorrida aqui é muito parecida com a escravização ocorrida nos estados de plantation, que aí é bom você se separar. Os Estados Unidos, no início, antes do processo de independência, ele é formatado por 13 colônias. A gente chama de 13 colônias inglesas. Nas colônias do norte, eu tenho um tipo de colonização. Qual é o tipo de colonização nas colônias do norte? Primeiro tipo. O tipo de colonização nas colônias do norte é uma colonização mais mercantil, mais comercial. Então, eu tenho no norte as pequenas propriedades que são organizadas, famílias são lotadas, alocadas em territórios, e eles vão desenvolver ali, né, o que a gente chama de agricultura familiar. A gente tem isso muito presente nas colônias mais ao norte. Nas colônias mais ao sul, eu tenho outro tipo de colonização que se estabelece. Eu tenho o tipo de colonização chamado de plantation. Neste tipo de colonização, a mão de obra, como já explicada, ela é a mão de obra do trabalho escravizado, do trabalho escravo. A relação de trabalho na plantation é o trabalho escravo. Então, nas colônias mais ao sul dos Estados Unidos, que chama-se hoje, nas colônias mais ao sul, né, dos territórios das colônias inglesas do sul, é plantation. Basicamente, algodão, inclusive. Então, eu tenho dois tipos de colonização. A colonização mais acima, ela vai se aproximando um pouco mais do capitalismo, até o momento em que ela tem uma relação com a Inglaterra um pouco mais liberal. Então, a Inglaterra não estabelece um pacto colonial como Portugal estabeleceu no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu tenho o pacto colonial em que tudo aqui é monopolizado pela coroa. Nas colônias inglesas, não. Você tem uma espécie de uma certa liberdade comercial. Ok? Quando esta liberdade comercial vai ser apertada, arrochada, a gente chama de arroxo colonial, quando a Inglaterra começa a impor taxação em cima das colônias vão dizer: não, nós não queremos ser taxados. Então, quando a Inglaterra vai taxar, o que é que as 13 colônias fazem? Fazem um grande congresso, o Congresso de Filadélfia, e decidem separar-se da Inglaterra e se tornar uma nação. As colônias mais ao sul são colônias que mantêm o monopólio da plantation e a monocultura. Nessas colônias eu tenho o trabalho do escravizado sendo explorado. E se você pegar alguns filmes que tratam sobre isso, você vai ver que a condição do escravizado lá é a mesma condição dos escravizados aqui. Então, eles também eram raptados, eles também eram negociados, eles também eram vendidos nos portos dessas colônias, também moravam em senzalas, também eram maltratados a partir de violência. Assista o filme Raízes, que era uma série, depois foi feito aí um remake, eu acho, e refilmaram o filme Raízes. Eu acho que tem outro que é Escravo por 20 anos, Escravizado por 20 anos, também é um livre que é raptado no norte e levado e vendido como escravo no sul, que é o tráfico interprovincial de mão de obra escrava a partir do processo de pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Beleza? Entendeu aí
a questão do escravizado, a mesma coisa do escravizado na área ali do Caribe, onde eu tenho plantação também de cana-de-açúcar. Mais tarde, quando a Holanda vai também fazer plantation de cana-de-açúcar, após ser expulsa aqui do Nordeste brasileiro, ele vai estabelecer-se lá, vão se estabelecer lá e também lá vão levar os escravizados, porque você tem a presença de escravizados africanos naquela área ali. Beleza? Gente, está chegando ao final a nossa aula, a gente vai ficar nesse contexto aqui. Então, eu só vou fechar que a segunda fase do capitalismo, a indústria, ela vai agora desenvolver e vai explorar o trabalho assalariado. Não é mais o trabalho livre nem o trabalho escravizado, vai ser o trabalho assalariado. Nesse aspecto aqui vai surgir o processo de urbanização. Eu tenho o trabalhador assalariado, que é um trabalhador urbano, que será explorado dentro da indústria. Neste contexto aqui não cabe trabalho escravo. Nesse contexto aqui agora é um outro tipo de trabalhador. A Inglaterra é a pioneira na industrialização. Ela é que sai na frente. Então, ela vai em busca de mercado de consumo, ela vai em busca de novos territórios para influência, ela vai em busca de territórios para exploração de matéria-prima e ela vai passar o processo de exploração do trabalho assalariado aqui. E nesse processo aqui, o trabalho escravo não cabe, o trabalhador escravizado não cabe. Então, outro tipo de trabalhador terá que substituir o trabalho escravo. Então, o que é que ela faz? Ela vai pressionar o mundo, vamos assim dizer, porque nesse momento que eu estou falando, século XIX, a Inglaterra é a maior potência que eu tenho na Europa. E nesse aspecto, ela vai pressionar politicamente, diplomaticamente, os países que se utilizam do trabalho escravo para que esses países possam libertar os seus escravizados e incluir no seu processo o processo da industrialização, no sentido de adquirir os produtos produzidos pela Inglaterra, e é necessário um assalariado, essa é a primeira tese, tá, galera, para explicar isso. Uma pessoa assalariada vai receber uma remuneração no final do mês, vai ter capital, e com capital pode consumir os produtos que serão colocados no mercado a partir do processo de industrialização. Tá certo? Então, nesse aspecto, a gente dá uma parada por aqui para continuar na próxima semana. Para terminar esse tema, depois desse vai faltar mais um, e o que é que eu vou fazer? Uma aula específica de grande revisão do tema 1, resolvendo as questões que eu estou entregando para você todas as aulas. A aula de hoje você já tem mais 5 questões aí para resolver, e aí a gente vai resolvendo aos poucos contigo, ok? Para você ir tirando as suas dúvidas, e nessa aula a gente vai dialogar muito pelo chat. Eu vou respondendo a questão, você vai falando, vou revendo a aula, trazendo de volta, para a gente ter uma preparação pé no chão, porque é assim que a gente trabalha aqui no Desafio. Beleza? Muito obrigado pela tua atenção. Na próxima semana a gente retoma este conteúdo, retoma o entendimento sobre a herança cultural dos africanos na formação da sociedade brasileira, e agradecendo a sua atenção, agradecendo aí você que interagiu conosco, você que teve a sua pergunta feita e de repente na minha fala já respondeu e já tirou a tua dúvida, ok? Continue conosco, você que está inscrito para o concurso do CFO, daqui a pouco eu retorno para falar para vocês sobre o conteúdo que vai cair no concurso, porque é obrigatório cair, História do Amapá. E eu vou trazer aqui o nosso conteúdo para você específico, preparado em cima do edital. Não vou falar nada fora, nada além, nada menos, nada a mais pode falar, porque é preparação para o concurso. E a gente se encontra daqui a pouco com História do Amapá, o primeiro tema, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula. Se inscreva aqui no nosso Meu Desafio EAD, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos acompanhe pelo Instagram, nos acompanhe pelo Facebook, e eu te vejo na próxima aula.